Brasil tem 100 generais que foram nomeados marechais, entre eles Augusto Heleno, Vilas Boas e Etchegóin. Esse posto nem estava mais em voga, né? Estava extinto desde 67. E claro que por interesses financeiros, né, não há outra explicação, eles foram promovidos. O que acontecia era algo muito excepcional em tempos de guerra, que um general, que é o posto máximo no Exército Brasileiro, pudesse virar marechal. Outra coisa que eu queria lembrar é que o TCU descobriu e cobrou o Braga Neto do porquê que o Ministério da Defesa desviou o dinheiro do SUS, que era destinado para a Covid, né, e usou em gastos militares, até com uniformes, esse dinheiro foi gasto. E o último fato, você vê que tem muitos, né, é o general Ramos se encontrando com o Roberto Jefferson. Como é que você leu esse encontro, mas faz também uma avaliação da piora, né, acredito, da situação dos militares de uma forma geral, né, a imagem deles. Esses cargos, esses postos, marechal, acho que almirante, outro marechal do ar, alguma coisa assim, eram reservados antigamente para pessoas que tinham liderado missões heróicas em combate, em conflito, especialmente na Segunda Guerra Mundial. E como também passou o tempo dos generais que visitaram ou que comandaram, ou dos militares que comandaram missões na Segunda Guerra Mundial, e os cargos tenderam a se extinguiram, caíram em desuso. Agora, então, ganhavam o título de marechal de forma pública heróis brasileiros, ou supostamente heróis brasileiros, em missões muito arriscadas e de transcendente importância. Agora, Gisele, Daiane, secretamente, um grupo de militares, na oculta, na calada da noite, abiscoitam uns cargos de marechal à revelia do país, de forma oculta. Vejam bem a que ponto nós chegamos, por causa de alguns milhares de reais, não é? Que são relevantes para eles e tudo, mas eles, enfim, se apropriam do patrimônio público sem qualquer justificativa e merecimento. Não há qualquer processo público, cívico, que nos leve a nos orgulhar desses heróis da pátria. Ao contrário, eles nos causam vergonha. A que ponto chegaram os militares brasileiros? Eu fico imaginando, não sei, vou inventar aqui, a Academia Militar das Agulhas Negras devia mudar de nome, em vez de AMAN, ser AMANDE, Academia Militar de Apropriação do Nosso Dinheiro. É isso que se transformou uma escola que deveria ser nobre e agora virou uma espécie de formação de oportunistas, não é? De malfeitores, militares malfeitores, não é? Que são promovidos por apadrinhamento, por compadrio, não é? Para ganhar aposentadorias e salários e benefícios para eles e suas herdeiras de maneira eterna, à custa do orçamento nacional, da fome, dos recursos que não são destinados para onde têm que ser destinados. É isso que se transformaram esses heróis da pátria? É essa a noção de heroísmo que os militares transmitem para o país? É vergonhoso, não é? Esse tipo de comportamento do alto oficialato brasileiro. Eles deviam, e de público, justificar por que receberam esses benefícios e abrir mão deles. Ao contrário, também, os civis brasileiros, a sociedade brasileira deve cobrar, deve levá-los aos tribunais e receber de volta, centavo por centavo, tudo que foi indevida e de forma secreta retirado do orçamento nacional. É uma vergonha. Não basta que eles sejam acusados e são torturadores, golpistas, autoritários, agora corruptos e ladrões, não é? Na calada, na noite e secretamente. É isso que nós estamos presenciando. E vamos combinar,
É isso que é a verdade da formação militar brasileira. É disso que resultou o expurgo que fizeram em 64 dos militares nacionalistas e que foram fazendo seguidamente ao longo das diversas fases da política brasileira nos últimos 50 anos. É isso que aconteceu com vamos dizer assim, com a noção muito nobre de um serviço militar voltado para o país e para as pessoas. Não é? Perdeu-se totalmente essa noção, e agora que nós temos é um bando de oportunistas dispostos a vencer a qualquer preço de maneira criminosa. Não é? Vamos apurar. Quanto ao Luiz Fernando Ramos e seu encontro com Roberto Jefferson, que posa com espingardas ameaçando a vida dos políticos da oposição, é isso, não é? Não é senão uma outra versão da mesma tese, não é? A que ponto chegaram e as associações dos militares e o isolamento desses militares e a própria noção que eles têm, eles estão totalmente desacostumados de fazer política de uma maneira estratégica, que pense no interesse nacional. Eles estão preocupados com vantagens episódicas de elementos marginais, de verdadeiros marginais, não é? Da política brasileira. É isso que acontece, não é? É uma deterioração mesmo dessa que deveria ser uma elite, não é? Intelectual, estratégica, defensora dos nossos interesses. É isso que nós chegamos. É uma deterioração irrecuperável, a meu ver. Os militares, eles terão que ser... toda a carreira militar terá que ser revista, sabe? E a bem do país. O presidente Lula lançou, supostamente, segundo uma nota que saiu na imprensa, lançou a ideia de que será liberada uma carta dirigida aos militares dizendo que não haverá revanchismo e punições, e que ele se espera que os militares e ele se alinhem na defesa do interesse nacional. É o que ele tem que fazer mesmo, mas não é uma avaliação que mereça muita confiança. Imagino que quem tenha aconselhado ele a fazer isso é gente que entende, como Nelson Jobim, Celso Amorim, talvez o próprio José Genuíno e talvez, quem sabe, o Aldo Rebelo. Mas o histórico recente dos militares não recomenda muita crença nesse tipo de alternativa. Entende-se porque é preciso pavimentar, de certa maneira, a ideia de que os militares serão acolhidos numa ordem sobre a qual governe o presidente Lula. Mas e eles podem muito bem, com muitas razões, achar que o presidente Lula não está muito satisfeito com eles, né? E aí o presidente Lula desmente essas versões, mas confiar nessa ideia de que os militares serão neutros. Os militares estão se revelando tão como é que eu posso dizer, tão incultos e tão preconceituosos e dominados por crendices retrógradas como os bolsominions. Não vejo uma diferença muito grande entre os terraplanistas e os militares brasileiros, mesmo o comando militar brasileiro. Eu também não vejo consistência em afirmações como do general Santos Cruz e outros militares que acreditam numa neutralidade dos militares diante das instituições, que elas sejam neutras e que elas venham a defender a democracia e a julgar nas quatro linhas da Constituição. Isso é algo que precisa ainda ser demonstrado, porque até agora, o que nós estamos vendo, sem saber direito qual é a razão disso, é a reiteração de ameaças ao judiciário, notas ilegais e criminosas de pressão sobre a democracia, não é? E pressão sobre o próprio STF, assinadas pelo ministro da Defesa e pelos comandantes das 3 forças, de forma ilegal e sem que haja qualquer tipo de punição. Eu quero saber quando e se o presidente Lula foi eleito, se também esses militares
serão autorizados a se manifestar de forma evidentemente política, ao arrepio do regulamento disciplinar das Forças Armadas e da Constituição brasileira. Isso é uma insubordinação que precisa ser coibida, porque esse tipo de interferência na política é um câncer para a democracia brasileira.